aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra. E como é bom estarmos juntos. Uma das partes mais familiares do livro de Gênesis e também uma das mais controvertidas é encontrada no 3º capítulo de Gênesis. Decidi chamar essa parte de A Crise, como ela era e como ela é. Mas qual foi essa crise de antes e de hoje sobre a qual lemos no 3º capítulo de Gênesis? É a crise que a Bíblia chama de pecado. É a crise que todos nós enfrentamos todos os dias. Vamos agir à maneira de Deus ou à nossa própria maneira? O comentário que a Bíblia faz sobre a natureza humana, como ela era e como ela é o seguinte. Somos todos como ovelhas desgarradas, cada um tomou um caminho diferente. Essa é a natureza humana. Deus fez de nós criaturas de escolha, segundo as Escrituras. E porque somos criaturas de escolha, podemos fazer a vontade de Deus, bem como a nossa própria vontade. Podemos fazer tudo à nossa maneira, ou agir segundo a maneira de Deus. Robert Louis Stevenson, um famoso escritor, disse uma vez, cedo ou tarde, todo homem deve participar de um banquete de consequências. É isso que as Escrituras vão tentar nos mostrar. Existe um banquete de consequências e nós temos de participar dele. Mas nós somos criaturas de escolhas. Podemos fazer esse banquete de consequências de acordo com nossas escolhas. O 3º capítulo de Gênesis descreve a primeira vez em que essa crise aconteceu. É uma batalha de vontades, a vontade do homem ou a vontade de Deus, como ela era, para que possamos entender essa batalha como ela é hoje. A base para o capítulo 3 é fornecida no capítulo 2, versículo 8 e 9. É uma descrição sobre o que iremos ler no capítulo 3. O Senhor Deus plantou um jardim no leste do Éden, e lá ele colocou o homem que tinha acabado de ser criado. E o Senhor Deus fez crescer belas árvores frutíferas para que o homem pudesse se alimentar. Também havia no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das perguntas mais frequentes sobre esse assunto é: o que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden? Se procurarmos a resposta no 3º capítulo de Gênesis, fazendo as perguntas o que está escrito mesmo, o que isso quer dizer, o que isso significa e o que isso significa para mim, ao contrário do que você possa ter ouvido, nenhuma maçã é mencionada no 3º capítulo de Gênesis. Não sei de onde tiramos a ideia de que eles comeram uma maçã. Como dissemos nas nossas lições sobre os capítulos 1 e 2, sobre a criação do homem e da mulher, quando Deus os uniu em uma união sexual, o que eles fizeram no capítulo 3 não foi um pecado sexual. Muita gente pensa que foi uma relação sexual. É até engraçado pensar nesse contexto. Mas o que aconteceu lá? Mais uma vez, temos um exemplo do princípio do estudo bíblico que eu compartilhei com você na introdução à Bíblia. Esse princípio diz o seguinte: um evento pode ser histórico e, sem perder sua historicidade, ele também pode ter significados alegóricos. Não fique com medo da palavra alegórico. Paulo diz em Gálatas 4, 22 a 24, Abraão teve 2 filhos. Isso é uma alegoria. Agora, isso é história, mas é também uma alegoria. Se procurarmos pela definição da palavra alegoria, encontraremos mais ou menos isso. Uma alegoria é uma história na qual as pessoas, lugares e coisas têm um outro significado, geralmente com algum tipo de instrução moral. É uma história na qual as pessoas, lugares e coisas têm um significado a mais, além do significado histórico ou óbvio. Nesse sentido, o que temos em Gênesis capítulo 3 é uma alegoria. O apóstolo Paulo disse, os judeus pedem um sinal. O que ele queria dizer com isso é que os judeus pensavam em uma bela linguagem de sinais ou figurada. É isso que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, utiliza para mostrar todo o seu contexto. O Apocalipse é a mais bela linguagem figurada que você poderia imaginar. Em Gênesis capítulo 3 temos linguagem figurada. Essa linguagem figurada, ou essa alegoria, está transmitindo uma mensagem muito profunda sobre a crise como ela era e especialmente sobre a crise como ela é. Em Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, vemos que esse jardim criado por Deus para o homem satisfaria as necessidades do homem. O homem foi posto entre as árvores. Essas árvores são descritas deixando bem claro como elas satisfazem as necessidades do homem. Existe uma ordem de prioridade.
Primeiramente, essas árvores deveriam satisfazer as necessidades dos olhos dos homens. Também deveriam satisfazer a necessidade do homem por comida e deveriam dar vida ao homem. Mas havia uma árvore chamada de árvore do conhecimento, e eles não tinham permissão para comer da fruta dessa árvore. É isso que aprendemos no capítulo 2, versículos 8 e 9 do livro de Gênesis. No capítulo 3, quando eles pecaram, ou quando eles decidiram seguir o seu próprio caminho fora da vontade de Deus, note que a ordem de prioridade sobre aquelas árvores fica confusa. Eles não colocaram os olhos em primeiro, o alimento em segundo e a vida em terceiro, sem o conhecimento. O que eles fizeram foi, primeiro eles colocaram a comida e depois os olhos e então o conhecimento, e nunca chegaram na vida, chegaram na morte. O que isso quer dizer alegoricamente? Eu acho que essa mensagem quer nos passar algo muito bonito. Moisés coloca dessa maneira em Deuteronômio 8:3, que foi citado por Jesus no Novo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É assim que o homem vive. Esse versículo, Deuteronômio 8:3, que é citado em Mateus 4:4 e em outros lugares do Novo Testamento, nos fala sobre o propósito da palavra de Deus. É o propósito da palavra de Deus que o homem pode saber e aprender como viver. O homem não vive somente de pão ou indo atrás de suas necessidades, satisfazendo as suas vontades. Não é assim que um homem vive. Um homem, se realmente quiser viver, deve parar e dizer: Deus, o que o Senhor acha disso? Deus, o Senhor tem uma palavra para mim? O Senhor tem uma revelação para mim sobre como devo conduzir a minha vida? Então, quando Deus colocou o homem no jardim, ele disse: Conheço todas as suas necessidades, acredite em mim. A sua maior necessidade é a minha revelação. Para ilustrar isso, faça de conta que você é um jovem chegando ao fim da adolescência. Você já está bem consciente de que Deus, de algum modo, fez com que você desenvolvesse o desejo sexual. Quando você descobre que possui esse grande desejo sexual, o que é esperado que você faça? A filosofia de muitos jovens diz o seguinte: se isso lhe faz sentir bem, então faça. Satisfaça seu desejo. Saia e procure satisfazer esse desejo. Se você apenas procurar satisfazer esse desejo sexual de acordo com a Bíblia, você não estará vivendo. Você estará morrendo. A morte significa as consequências finais dessa procura. Mas se, como um jovem, você procurar por Deus e disser: Deus, você me fez sexual. Por favor, me mostre aonde o sexo se encaixa na sua palavra. Qual o propósito do sexo? Qual a função do sexo? Mostre-me tua palavra a respeito desse desejo e eu ajustarei esse desejo de acordo com a tua palavra. Segundo as Escrituras, dessa forma você vai conseguir tudo. Você vai conseguir a maior de todas as alegrias, gratificações e satisfações possíveis de se conseguir com esse desejo sexual. A sua maior necessidade não é o sexo, mas a palavra de Deus, que lhe mostrará o que é o sexo, qual o lugar do sexo, qual o propósito e a função do sexo. É isso que é reportado no 3º capítulo de Gênesis. É assim que a crise era e é assim que a crise é. O humanismo diz que eu não preciso de uma revelação de Deus. Eu tenho minha mentalidade formada. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que eu quero. Eu não preciso de uma revelação de Deus. Não diga: o Senhor é o meu pastor. Eu não sou uma ovelha. Eu não preciso de um pastor. Isso é o humanismo. Eu acredito que isto é pecado. Essa é a crise do pecado descrita em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva falharam em passar por essa crise positivamente, temos uma outra maravilhosa, linda verdade em Gênesis capítulo 3, como era e como é. Está escrito em Gênesis 3 que logo depois que eles caíram ou falharam em passar por essa crise, de acordo com a vontade de Deus, eles ouviram o som do Senhor andando no jardim no fim do dia. E Adão e sua esposa fugiram da presença de Deus, escondendo-se por entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou por Adão, dizendo: Onde você está? Então Adão disse: Eu ouvi a sua voz no jardim e tive medo porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. E Deus disse: Quem te contou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual havia ordenado que não comesse? Então Adão disse: A mulher que tu me deste me deu do fruto, e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: O que fizeste, mulher?
Novamente, em forma de alegoria, temos uma linda verdade mostrada de forma magnífica. Alguém disse uma vez que todas as religiões do mundo mostram a mesma coisa, o homem procurando Deus. Mas a revelação da verdade do cristianismo hebraico mostra o contrário. Deus procurando o homem, o que é uma grande diferença. Logo após a queda do homem, Deus aparece a procurar por ele. E quando Deus encontra o homem, ele faz essas perguntas. Onde você está? Quem te disse? O que você fez? Você comeu do fruto da árvore que eu tinha dito para não comer? Você não acha interessante que Deus tenha iniciado um diálogo com o homem usando perguntas? Você acha que Deus não conhece as respostas? Será que existe alguma informação que Deus não conheça? Por que o Criador faz perguntas à sua criatura? É claro que Deus fez aquelas perguntas por causa das coisas que o homem não sabia. Havia algumas coisas que o homem precisava saber. E para que o homem soubesse dessas coisas, Deus o fez pensar através dessas perguntas. Essas perguntas podem ser encontradas no 3º capítulo do livro de Gênesis. A primeira pergunta que Deus fez ao homem foi: onde você está? Essa é uma pergunta bastante profunda. Talvez você já tenha ouvido falar de um jovem que invadiu uma casa. O dono da casa estava voltando e esse jovem estava no quarto. Sem saber o que fazer, o arrombador se fechou no armário. Quando o dono percebeu que sua casa havia sido arrombada, pensou em verificar o que foi roubado. Ele abriu o armário e deu de cara com o ladrão. O dono da casa ficou chocado e perguntou ao jovem que estava no armário: escuta, o que é que você está fazendo aí, rapaz? O jovem respondeu: bem, todo mundo tem que estar em algum lugar. Essa história, além do humor, tem a nos ensinar uma verdade. Podemos ver que a verdade é que todo mundo tem que estar em algum lugar. Quando Deus iniciou o seu diálogo com o homem, perguntando ao homem: onde é que você está? Ele estava tentando mostrar ao homem que existia um lugar onde ele deveria estar. É por isso que Deus fez essa pergunta: onde você está? Todo mundo tem que estar em algum lugar. Todo mundo deve estar em algum lugar. Mas onde nós estamos e aonde devemos estar? Nunca esqueça desse princípio. Gênesis explica isso como era para que possamos aprender como é hoje. Isso representa a comunicação com Deus. Deus é sempre o iniciador da comunicação entre Deus e o homem. Você já escutou a voz de Deus lhe perguntando: onde você está? Hoje em dia chamamos isso de crise de identidade. Quantas vezes você viu já as pessoas dizerem: quer saber, eu não acredito que estou no lugar onde deveria estar. Acho que Deus me quer em um outro tipo de trabalho, ou Ele me quer em outro lugar. Essa pergunta nos leva para uma outra pergunta. A outra pergunta que Deus fez ao homem foi: quem te contou? Quando Deus perguntou: onde você está? A resposta do homem foi: eu ouvi a sua voz. Não estou tão distante assim que não possa ouvi-lo, mas quando ouço a sua voz, fico amedrontado, pois sei que se continuar ouvindo a sua voz, minha nudez ficará exposta. Eu não quero ser visto nu, por isso estou me escondendo. É aqui que eu estou, escondido. Já ouvi psiquiatras dizerem que esse é um bom comentário sobre a natureza humana. Um terapeuta habilidoso tenta auxiliar as pessoas a enxergarem a verdade que irá livrá-los de seus problemas. Os terapeutas dizem que a única coisa que não queremos enfrentar é a verdade. É muito difícil fazer com que eles enxerguem a verdade que os libertará. E é por isso que eles se escondem. Nós nos escondemos de várias maneiras. Trabalhamos demais, jogamos demais, dormimos demais, comemos demais, fazemos tudo demasiadamente, bebemos demais e usamos drogas demais nesse mundo. Tudo porque estamos tentando nos esconder de um Deus que nos ama e que está querendo nos colocar no lugar onde realmente deveríamos estar. Então ele nos faz perguntas como: onde você está? E todos nós talvez poderíamos responder: eu ouvi a sua voz, mas ela me assusta porque sei que vai expor a minha nudez, então eu me escondo. Essa segunda pergunta é a minha favorita. Quem te contou? Quando o homem responde a Deus: eu estou nu, Deus pergunta: quem te contou que tu estavas nu? Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando eles comeram do fruto da árvore proibida, logo depois está escrito: e eles souberam que estavam nus. Deus ainda não tinha começado a falar com eles, mas eles já sabem que estão nus.
Deus está voltando àquele ponto no versículo 7. Está dizendo nessa segunda pergunta: voltando um pouco atrás, quando vocês souberam que estavam nus, quem disse a vocês que vocês estavam nus, hein? Eu não acredito que Deus queria dizer com essa segunda pergunta que nós ouvimos vozes. Você alguma vez já falou, Deus me disse? Quando você fala, Deus me disse, alguém pode lhe dizer, nossa, eu sempre quis saber como era a voz dele. Era uma voz masculina ou feminina? Era uma voz alta ou baixa, grave ou aguda? Você não está dizendo literalmente que ouviu uma voz. Provavelmente seria melhor que não ouvíssemos vozes, mas será possível para nós ter certeza de que foi Deus quem falou conosco? É interessante notar que, em hebraico, a pergunta foi literalmente, quem fez com que vocês soubessem e não quem te contou? Então é possível para você ter certeza de que Deus fez você saber alguma coisa? Pode apostar que sim. Claro. Um pastor amigo foi pastor de uma igreja perto de uma base naval. Era como se fosse um capelão da marinha. Ouviu muitas histórias de guerra, e eu quero aqui contar uma dessas histórias, porque elas ilustram algumas coisas aqui. Essa é sobre uma esquadra de navios que se encontraram nos anos 40, da maneira que costumavam se encontrar, sob total sigilo. A missão era tão secreta que ninguém sabia do que se tratava. Dentro de um cofre no navio principal estavam guardadas as ordens. No terceiro dia, no mar, o capitão teria que abrir o cofre e só então toda a esquadra saberia qual era a missão. Ainda no segundo dia no mar, houve uma grande tempestade. No terceiro dia, os navios estavam todos espalhados no mar. Um dos menores navios estava à deriva. Eles não conseguiam ver nenhum outro navio. Depois de quase uma hora, eles avistaram um grande cruzador no horizonte. O pequeno barco fez um sinal para o cruzador. Onde estamos? E o cruzador respondeu com o sinal. De onde vocês vieram? O navio retornou o sinal. É confidencial. Então o cruzador sinalizou de volta. Onde vocês estão indo? O navio retornou o sinal. Não sabemos. Depois de uma longa pausa, o cruzador transmitiu a seguinte mensagem. Se vocês não sabem de onde vieram e não sabem para onde estão indo, não precisam saber onde estão. Um dos grandes problemas que estão sendo descritos em Gênesis é o problema da direção. Isso mesmo, da direção. Houve um tempo em que tínhamos absolutos morais, vamos dizer assim. Então, quando removemos esses absolutos morais, a ética corrente é o que chamamos de ética de situação. Tudo é relativo. Quando eu era criança, eu sempre tive absolutos. Talvez eu até tenha reagido contra eles, mas eles sempre estiveram lá. Como pastor e conselheiro de jovens, eu descobri que muitos deles não têm absolutos morais. E sem absolutos morais, eles não sabem de onde vieram, nem para onde estão indo, e certamente eles não sabiam onde estavam. A segunda pergunta, quem lhes contou, me lembra de outra história. Essa história é a respeito de navios britânicos em manobra de exercício. O navio comandante dessa esquadra sinalizava um retorno rápido pela direita, mas um grande cruzador perdeu a mensagem. O cruzador saiu da formação e manobrava com dificuldade para retornar à linha com os outros navios. Uma mensagem veio do navio comandante. Quais são suas intenções? O comandante do grande cruzador que saiu da formação sinalizou de volta. Minhas intenções são comprar uma fazenda. Ele sabia que não estava indo bem na marinha, portanto, ele iria sair da marinha e comprar uma fazenda. A aplicação dessa história, e todas as minhas histórias têm uma aplicação, mas a aplicação para essa história é, de acordo com as Escrituras, a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, o povo de Deus no Velho Testamento e a Igreja no Novo Testamento, são todos como uma grande esquadra de navios viajando pelo mundo. No centro dessa esquadra, há um navio no comando, o Cristo ressuscitado. Esse Jesus Cristo que o Velho Testamento nos disse que estava vindo e que o Novo Testamento nos diz que veio, esse Jesus está vivo no planeta Terra através de sua igreja. Ele foi ressuscitado dos mortos, ele vive como Cristo vivo, ele é
como o navio comandante no centro de uma esquadra. Ele nos manda seus sinais a todo momento. As pessoas nessa esquadra que se destacam porque nunca perderam os sinais. Acredito que as pessoas que são notáveis no corpo de Cristo não são notáveis porque perderam os sinais, mas porque conseguiram captar e obedecer os sinais. Se você perder alguns sinais, você não tem como comprar uma fazenda ou abandonar a fé. Se você perder os sinais, o trabalho de Deus continuará perfeitamente sincronizado, mas você estará andando em círculos fora da formação. A moral da história é: mantenha seus olhos no navio comandante, receba os sinais que vêm de Deus, pois o propósito da primeira pergunta, onde está você, é simplesmente isso. O homem está perdido. A primeira coisa que um homem perdido deve saber, para que seja encontrado, é que ele está perdido. Deus quer que o homem perdido saiba que está perdido e confesse que está perdido. É por isso que ele faz essa pergunta: onde está você? Você percebe quanto você está perdido? Isso não apenas descreve o homem como ele era, mas como a humanidade é hoje. É por isso que Deus se comunica conosco. É por isso que ele diz: aqui estão as prioridades. Você segue as minhas prioridades e terá vida. Você terá a árvore da vida. Adão e Eva não seguiram essas prioridades e por isso eles nunca tiveram vida. Eles tiveram a morte. Essa é uma descrição de você e de mim. É por isso que queremos ir até a palavra de Deus. É por isso que queremos estudá-la. Não é porque queremos ser chamados de estudiosos da palavra de Deus, mas porque temos a oportunidade de conhecer a Deus, conhecer os planos de Deus para nossas vidas e realmente estarmos juntos no lugar onde Deus quer que estejamos. A quarta pergunta é: o que vocês fizeram? Isso traz à tona uma confissão do homem. A palavra confessar vem das palavras dizer e semelhança. Isso é exatamente dizer a semelhança. Literalmente é isso o que confessar significa. A confissão é uma concordância com Deus. É fazer essa pergunta: Deus, o que tu tens para me dizer sobre o que eu tenho feito? Quando você sabe o que Deus tem a dizer sobre o que você tem feito, então você diz a mesma coisa que Deus diz. Você concorda com Deus. Isso é confissão. Deus quer que confessemos e para nos fazer confessar, Ele nos fará essas perguntas frequentemente. Ei, o que você fez? Ele sabe o que você tem feito. Ele quer que você perceba o que você fez. E Ele quer que você conte para Ele. Em Gênesis capítulo 3 temos a comunicação entre Deus e o homem, porque Deus nos ama. Quando tomamos as decisões erradas, quando falhamos em atravessar positivamente nossas crises, quando decidimos tomar nosso próprio caminho, Deus não nos abandona. Ele vem a nós, amavelmente, Ele vem a nós com essas perguntas. Onde você está? Quem te contou? Você comeu da árvore proibida? O que você fez? Essas são as perguntas de um Deus amável tentando nos guiar de volta ao lugar onde deveríamos estar. Se você sabe que não está onde Deus quer, e você sabe que não está ouvindo a voz de Deus, mas a voz do mundo, temos um livreto que queremos lhe dar gratuitamente, que lhe mostrará como começar a ter um relacionamento com esse Deus que nos ama. Olha, eu aguardo o seu contato e o nosso tempo hoje já acabou. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.